Gênesis 31, versículo 1. E ele ouviu as palavras dos filhos de Labão, dizendo: Jacó tomou tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai ele obteve toda a sua glória. E Jacó viu o semblante de Labão, e eis que não era para com ele como antes. E o Senhor disse a Jacó: Volta à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Esses versículos querem dizer que o surpreendente sucesso do patriarca criou um profundo ressentimento nos filhos de Labão. Os prejuízos de seu pai significavam menos herança para eles. Isso também mudou o semblante de Labão ao ponto de Jacó não mais se sentir bem, como a situação cada vez mais deteriorava. O Senhor deu a Jacó uma ordem e uma promessa, e ele deveria voltar para o seu clã e para a terra prometida a seu avô, fortalecido com a certeza de que o Senhor estaria com ele. E Jacó enviou e chamou Raquel e Lia para o campo para o seu rebanho. E lhes disse: Eu vejo o semblante do vosso pai, que não é mais comigo como antes, mas a Deus do meu pai tem estado comigo. E vós sabeis que com toda a minha força eu tenho servido ao vosso pai. E vosso pai me enganou e mudou o meu salário 10 vezes. Deus, porém, não lhe permitiu ferir-me. Se ele dizia: os salpicados serão teu salário. Então todo o rebanho dava crias salpicadas, e lhes dizia: os listrados serão teu salário. Então todo o teu rebanho dava crias listradas. Então Deus tomou o rebanho do vosso pai e o tem dado a mim. E aconteceu nesse tempo que o rebanho deu cria, e eu levantei meus olhos e vi em um sonho, e eis que os carneiros que montavam sobre o rebanho eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus falou comigo em um sonho, dizendo: Jacó. E eu disse: aqui estou. E ele disse: Levanta teus olhos agora e vê todos os carneiros que montam sobre o teu rebanho, são listrados, salpicados e malhados, pois eu tenho visto tudo que Labão faz contigo. Eu sou o Deus de Betel, onde tu ungiste o pilar, e onde juraste um juramento para mim. Agora levanta-te, vai-te desta terra e volta à Ágora. Levanta-te e vai-te desta terra e volta à tua parentela. E Raquel e Lia responderam e lhe disseram: Ainda há alguma porção de herança para nós na casa do nosso pai? Não somos por ele consideradas como estrangeiras, pois ele nos vendeu e devorou também o nosso dinheiro. Porque todas as riquezas que Deus tomou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, então, tudo quanto Deus te disse, faze-o. Esses versículos querem dizer que Jacó apresentou a Raquel e Lia 3 razões para fazerem uma grande mudança para longe do único lar que eles conheceram, até uma terra que nunca tinham visto. Labão, o pai delas, mostrava um semblante desfavorável para com Jacó. Labão não agia com ética nos negócios, pois Jacó enganou e mudou o seu salário 10 vezes. Quase toda vez que uma nova geração de ovelhas cabras nascia, deve ter havido cerca de 14 ciclos de reprodução para as ovelhas em 6 anos. E mais importante de tudo, o Deus que tomou o rebanho do pai delas e deu a Jacó, estava agora ordenando que ele voltasse à terra de sua parentela. Raquel e Lia concordaram com a ideia, uma vez que seu pai as tratava como forasteiras ou estrangeiras. Versículo 17. Então Jacó se levantou e pôs seu filho, mulheres, sobre o camelo. E ele levou todo o seu rebanho e todos os seus bens que havia obtido, o rebanho da sua possessão que havia obtido em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, na terra de Canaã. E Labão foi tosquear suas ovelhas, e Raquel havia furtado as imagens que eram de seu pai. E Jacó ocultou a Labão, o sírio, a notícia de sua partida. E assim ele fugiu com todo o que tinha,
e se levantou e cruzou o rio, e pôs a sua face em direção ao monte Gileade. Esses versículos de 17 e 21 querem dizer que Jacó agora começou a viagem de volta para ir a Isaac, seu pai, na terra de Canaã. Embora não menos que 20 anos atrás ele saísse de lá sozinho e sem posses, agora voltava com uma família e com abundância de bens. Exatamente como Jacó roubou o coração de, enganou-a. Labão, ao sair secretamente, sua esposa Raquel havia furtado as imagens de que era de seu pai. O grupo cruzou o Eufrates na atual Síria e então foi em direção ao Monte Gileade, parte da atual Jordânia, ao sul. E o terceiro dia foi declarado a Labão que Jacó havia fugido, e ele tomou seus irmãos consigo e o perseguiu numa jornada de 7 dias, e eles os alcançaram no Monte Gileade. E Deus veio a Labão, o sírio, em um sonho à noite e lhe disse: fique atento para que tu não fales a Jacó e nem bem nem mal. Então Labão já alcançou Jacó. Ora, Jacó havia armado sua tenda no monte, e Labão e seus irmãos armaram no monte Gileade. E Labão disse a Jacó: o que fizeste para fugir às escondidas e conduzir minhas filhas como cativas à espada? Por que tu fugistes em segredo e escondeste de mim, e não contaste para que eu pudesse te enviar com alegria, e com cânticos, com tamboril e com harpas? E não me permitisse beijar meus filhos e minhas filhas? Agiste como um insensato ao fazer assim. Está no poder da minha mão te fazer mal, mas o Deus de teu pai falou comigo ontem à noite, dizendo: fique atento para que tu não fales a Jacó, nem bem nem mal. E agora, se desistir-te pelo muito que anelas pela casa de teu pai, contudo, porque tu furtastes meus deuses. Esses versículos querem dizer que, informando da partida secreta de Jacó, Labão juntou um bando e saiu em busca do grupo. Labão pretendia prejudicar Jacó, provavelmente por acreditar que o patriarca tinha furtado seus deuses, mas o Deus de seu pai cumpriu a promessa de proteção feita 20 anos antes e falou com Labão em um sonho para que ele não fazer mal a Jacó. Labão estava frustrado, não somente por ter perdido seus deuses do lar, mas porque não tivera a oportunidade de beijar seus filhos e suas filhas para despedir-se deles com uma alegre celebração. 31. Jacó respondeu e disse a Labão: porque eu tive medo, pois eu disse: e se porventura tomasses à força tuas filhas de mim? Com quem encontrares os teus deuses, que este não viva diante de nossos irmãos, discerne o que é teu comigo, e toma a ti, porque Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. E Labão foi à tenda de Jacó e à tenda de Lia e às tendas de suas servas, mas não as encontrou. Então ele saiu na tenda de Lia e entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia tomado as imagens e tinha colocado na albarda de um camelo, e estavam sentados sobre elas. E Labão buscou em toda a tenda, mas não as encontrou. E ele disse a seu pai: não se aborreça, o meu senhor, que não posso levantar-me perante ti, pois o costume das mulheres está sobre mim. E ele procurou, mas não encontrou as imagens. Esses versículos querem dizer que Jacó estava compreensivelmente com medo de que Labão o tratasse como um escravo e tirasse suas mulheres à força. Sem saber o que sua esposa favorita fizera, Jacó prometeu morte para a pessoa que estivesse com deuses domésticos de Labão. Tão astuta e enganadora como seu pai, Labão, Raquel impediu que ele lhe vasculhasse a cela, alegando que estava com o costume das mulheres. Durante essa fase do ciclo menstrual de uma mulher, qualquer coisa sobre a qual ela se sentasse ficava cerimonialmente impura e não devia ser tocada pelos outros. 36. E Jacó irou-se e contendou com Labão. E Jacó respondeu e disse a Labão: qual é a minha transgressão?
Qual é o meu pecado que tão furiosamente tens me perseguido? Enquanto buscastes com todas as minhas coisas o que achaste de todas as coisas da tua casa, põe-no diante dos meus irmãos e teus irmãos, para que eles possam julgar entre nós dois. Estes 20 anos eu tenho estado contigo, tuas ovelhas e tuas cabras não abortaram suas crias, e eu não comi os carneiros do teu rebanho. O que foi despedaçado pelos animais eu não trouxe a ti, e eu carreguei a perda disso. Da minha mão o requerias, se furtado de dia ou furtado de noite. Assim fui eu. Durante o dia a seca me consumia, e a geada de noite, e o meu sono fugia dos meus olhos. Assim eu tive 20 anos na tua casa. Eu te servi 14 anos pelas tuas filhas, e 6 anos pelo teu rebanho. E tu mudaste o meu salário 10 vezes. Se o Deus do meu pai, e o Adão de Abraão, e o temor de Isaque não estivesse comigo, certamente tu me terias enviado embora vazio. Deus me viu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos, e te respondeu ontem à noite. E Labão respondeu e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e esses filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que tu vês é meu. E o que eu posso fazer hoje e a essas filhas e aos filhos que eles geraram? Esses versículos quer dizer que Jacó desabafou sua fúria reprimida com uma torrente em cima de Labão, mencionando 7 maneiras das quais ele tinha ajudado seu sogro e trabalhado abnegadamente em seu benefício. Em seguida, Jacó confessou que ao Deus do seu avô Abraão, alternadamente conhecido como temor de Isaque, o único uso deste termo na Bíblia, viu a sua aflição, o protegeu da ruína financeira e manifestou uma decisão em seu favor. 44. Portanto, vem agora e façamos um pacto, eu e tu, que isto seja por testemunha entre mim e ti. Jacó tomou uma pedra e a colocou por pilar. E Jacó disse a seus irmãos: ajuntai pedras, e eles tomaram pedras e fizeram um montão. E eles comeram ali sobre o montão. E Labão o chamou Jegar-Saaduta, mas Jacó o chamou de Galeade. E Labão disse: Este montão é uma testemunha entre mim e ti neste dia. Por isso foi o nome dado chamado Galede. E Mispá, pois ele disse: O Senhor observe entre mim e ti, quando nos apartamos um do outro. Se tu afligires minhas filhas, eu os tomarei, ou se tomares outra mulher além das minhas filhas, nenhum homem está conosco. Vê, Deus é testemunha entre mim e ti. E Labão disse a Jacó: Vê, então, montão, e olha para este pilar que tenho erguido. Então, entre mim e ti, este montão seja testemunha e este pilar seja testemunha, de que eu não passarei deste montão a ti, e que tu não passarás deste montão e deste pilar entre mim para o mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do seu pai, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de seu pai Isaque. Então Jacó ofereceu sacrifício sobre o monte e chamou seus irmãos para comer pão, e eles comeram pão e ficaram a noite toda no monte. E cedo de manhã, Labão levantou-se e beijou seus filhos e suas filhas, e os abençoou. E Labão partiu e retornou ao seu lugar. Esses últimos versículos quer dizer que, para encerrar a disputa, Labão propôs que ele e Jacó fizessem um pacto que trouxesse paz e uma separação entre os ramos israelitas de Jacó e arameu de Labão, do clã de Terá. Na tradição clássica de tratados do Antigo Oriente Próximo, o evento do estabelecimento de um pacto consistia na construção de uma coluna sagrada e um monte de pedras. Jegar-Saaduta ou Galede, monte de pedras de testemunho. Na invocação de testemunhas,
o pacto em si, o pilar e o monte de pedras, e uma refeição cerimonial preliminar na expressão dos termos pactuais, na invocação das divindades, o que supervisionaria o pacto, o Deus de Abraão e o Deus de Naor, e por meio de uma refeição cerimonial final.